Bom dia, irmãos! Vocês querem me matar do coração? Quer? Muito obrigado, viu? Eu e a pastora nos sentimos muito amados por vocês e honrados pela vida de vocês, viu? Pode se assentar. E agora, como é que prega desse jeito? Quem está ansioso para o momento da palavra aí? Deixa eu ver. Você será alimentado nessa manhã pelo Senhor, amém? Nós, domingo passado, começamos o projeto Lançando a Rede. Quem estava aqui domingo passado? Quem não estava domingo passado? Deixa eu ver. O que é esse projeto Lançando a Rede? É cumprindo algo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque Ele diz que faria de nós pescadores de homem. E o que chama a atenção nesse projeto Lançando a Rede, e o que me deixa muito motivado e empolgado em participar de um projeto como esse, é porque eu sou alguém que fui alcançado por alguém que orou por mim. Eu fui alguém que já talvez nem tinha mais jeito, aos meus olhos já não tinha mais o que ser feito, mas teve uma pessoa que resolveu escrever meu nome num peixinho. E essa pessoa talvez nem imaginava que um dia eu seria o pastor. E essa pessoa está aqui nessa manhã, que é a minha mãe. Fica de pé, mãe. Olha só que linda que ela é. Ela é assim, viu? Se eu não te apresentei, ela vai se apresentar para você. Fique tranquilo. Essa mulher aqui, um dia decidiu orar por um filho. E eu não sei você, mãe, tem mãe aqui? Não sei como o seu filho está. Talvez você tenha até desistido de orar, porque são muitos anos orando por ele e parece que não vai dar em nada. E a minha mãe, ela orou por mim numa campanha, num projeto, por 1 ano. E por 1 ano, aos olhos naturais, não tinha resultado algum. Eu continuava nas noitadas, eu continuava na vida errada, continuava distante do Senhor, mas ela em nenhum minuto desistiu de orar por mim. E muitas noites eu chegava em casa daquele jeito e eu ouvia ela aos prantos orando por mim, falando para o Senhor me guardar. E ela vinha desse tamanho e apontava o dedo na minha cara e falava: eu não vou perder você para Satanás. Você tem uma mãe assim? Glorifica a Deus por ela. E ela apontava o dedo e falava: não vou perder você para Satanás. Você é do Senhor, você foi apresentado na igreja, você foi batizado. E por ela se posicionar e orar por mim, o Senhor transformou a minha vida. O Senhor transformou a minha realidade. E eu quero aqui te motivar, queridos, a orar por alguém. Ore pelo seu filho. Você que não estava domingo passado, no final do culto, pega um peixinho e coloca o nome de alguém que o Senhor vai trazer ao seu coração para você orar por essa pessoa. Por um familiar, por um filho, por uma mãe, por um irmão, por um amigo, por um colega do trabalho. Eu creio que todos aqui podem estar orando por alguém. E talvez você não saiba o tamanho desse peixe que você vai pegar. Pode ser um futuro pastor, pode ser alguém muito influente na sociedade e que vai ganhar muito mais vidas para o Senhor, amém? Quem entendeu? Deixa eu ver. Então não deixe de pôr o seu peixinho ali na rede, amém, queridos? O nosso primeiro passo desse projeto é orar. E é por isso que eu quero te trazer uma palavra, porque o que chama a atenção? Quando Jesus faz o milagre dos peixes lá, que Pedro pega um monte de peixe, o que surpreendeu Pedro não foi os peixes, foi reconhecer quem Jesus era. E quando ele percebe quem Jesus era e o que Jesus tinha feito, diz que ele se prostra de joelhos e fala o que para Jesus? Se afasta de mim. Se afasta de mim porque eu sou pecador. E por que eu quero falar um pouquinho com você sobre isso? Porque talvez você possa ser essa pessoa que o Senhor está te chamando, o Senhor tem projeto de te fazer pescador de homens, mas por conta de um pecado e de um passado, você fala: Senhor, nem chega perto. Não dá nem para o Senhor chegar perto, porque eu sou muito mau. Eu sou muito pecador. Isso não faz sentido para mim. E aí Jesus olha para ele e fala: não temas. Você que não se acha capaz, você que está
preocupado porque você é alguém que peca muito, ou que pecou muito, ou que fez muita coisa errada, o Senhor olha para você e fala: não temas, vem, eu vou te fazer pescador de homens. O Senhor te convida porque Ele não olha para quem você foi ou deixou de ser. Ele não julga para o que você fez lá no passado. Aliás, Ele nem se lembra mais desse passado. Ele quer fazer de você um discípulo, um pescador de homens. E eu quero te falar nisso nessa manhã porque nós sabemos que o passado, às vezes, ele é pesado. Algo que você fez lá atrás, ele pesa muito. Eu vi um testemunho de uma mulher que chegou com a sogra na igreja. Aliás, a sogra levou a nora para a igreja. E chamou o pastor e falou: pastor, ora pela minha nora, porque ela quer engravidar. E ali orava, e aquela mulher recebia tantas orações e não via aquele milagre, até que uma hora ela falou assim: eu não sou digna de ser mãe. Porque lá atrás, lá no passado, eu abortei uma criança. E agora essa mulher anda carregada com o peso do passado. E ela cria que não podia engravidar por conta de algo que ela tinha feito lá atrás. E o pastor orou por aquela mulher e falou: o seu passado não pode definir o seu futuro. O Senhor morreu na cruz e hoje nós estamos num dia de ceia para fazermos isso em memória do que o Senhor conquistou na cruz para nós. E o Senhor sofreu muito numa cruz para que nós não fôssemos apenas perdoados dos pecados, mas que nós fôssemos livres de qualquer maldição. Aquela mulher estava vivendo debaixo de maldição por algo que ela tinha feito lá atrás. Talvez você é alguém que está andando pesado e achando que está debaixo de uma maldição por algo que você fez lá atrás. O Senhor não está te julgando e te culpando por algo que você fez lá atrás. Ele nos julga e cuida de nós por um preço que Ele pagou na cruz e lá conquistou a nossa libertação. Posso ouvir um amém? Você precisa sair daqui dessa manhã livre de qualquer condenação e de qualquer maldição que possa estar sobre você. Ter irmãos que creem que nunca vão prosperar e avançar na vida. Por quê? Porque a minha família nunca avançou e prosperou. É algo real. Pessoas que têm grande potencial de empreender, de avançar, de prosperar, mas têm essa maldição. Não, meus avós não prosperaram, meus pais não prosperaram, eu também não vou prosperar. Porque crê que está debaixo de uma maldição. E isso é uma mentira de Satanás para que você não cresça. Você foi chamado pelo Senhor para avançar, crescer, prosperar. Isso não é teologia da prosperidade, é algo que o Senhor conquistou para nós, naquela cruz. Por que você empenha tanta credibilidade em uma maldição e num passado, ao invés de acrescentar tanta fé em algo que Jesus conquistou na cruz, que foi a sua liberdade, que foi ser livre de qualquer maldição, ser perdoado de todos os pecados? E aí fica parecendo que agora Deus é o seu problema. Porque você errou lá atrás, agora Deus não pode te abençoar por conta de algo que você fez lá atrás. E aí é um grande perigo, porque se você tem problema com alguém, você pode recorrer a Deus, orar por essa pessoa, você pode recorrer à justiça se alguém fizer algo com você, pode ou não pode? Se o diabo vier contra você, você pode recorrer a quem? A quem? Ao Senhor. Você pode clamar: Senhor, me livra desse mal, me guarda, que todos os planos de Satanás não venham prosperar contra mim. Agora, e se você tem um problema com Deus, você vai recorrer a quem? Se você acredita que Deus não te abençoou por algo que você fez lá atrás ou deixou de fazer, quem te livra da mão de Deus? Você entende que você precisa entender? O que Jesus conquistou na cruz é algo muito precioso para te tirar debaixo de qualquer maldição, de qualquer condenação. Imagina essa mulher não vivendo o sonho de ser mãe porque cria que ela era amaldiçoada por algo que ela fez lá atrás. Olha o peso disso. Eu declaro que todos estão livres e libertos de qualquer maldição, de qualquer condenação do passado.
Foi para a liberdade que Jesus nos chamou e nós viveremos essa liberdade como igreja. Em nome de Jesus. O nosso passado, a partir do momento que a gente se arrepende. Quem é filho de Deus aí? O Rei dos Reis. Nós somos príncipes, sacerdotes, né? Nós somos da realeza, amém? Então nós vamos pegar essa parte que fala sobre a genealogia de Jesus na linha real de Israel. E aqui começa algo que vai chamar a sua atenção quando você começar a ler. Vai lá no versículo 2 agora. Fala, Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E aqui vai começar a falar cada nome que você vai ler, e eu não tenho tempo para ler tudo com vocês. Mas o que mais vai chamar a sua atenção é que nessa genealogia tem nome de 5 mulheres. Tem mulher aqui? Nossa, mas vocês estão muito xoxa. Tem mulher aqui? Genealogia de Jesus, que geralmente só tem nome de homem. Aparece 5 mulheres. Ó, mulher, faz assim. É isso aí. E a primeira mulher que aparece se chama Tamar. E olha o que diz no versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Araão. Por isso que a gente não lê, né? Tem roça com os nomes. A primeira mulher que aparece na genealogia, Tamar. E fala, nossa, e ela teve 2 filhos. Sabia que era gêmeos também? Não foi só a Rebeca que teve gêmeos. Tamar também teve gêmeos. Quem sabia? Aí, quem já sabia? Tá vendo? Aprendeu coisa nova. Teve gêmeos. Aí você fala, nossa, que lindo, da realeza, né? Sabe quem foi Tamar? Eu vou contar para você. Ela faz parte da genealogia de Jesus, da realeza. Mas Tamar se casou com o filho mais velho de Judá. E esse marido morreu. E quando, nessa época, o marido morria, eles deveriam agora, o outro filho mais velho, assumir essa esposa. E Judá passa ela para o próximo filho. E esse filho também morreu. E agora ela deveria ter passado para o próximo filho. Judá já acha estranho, fala, não vou deixar. Mas era um direito de Tamar ser assumida pelo próximo filho, porque ela tinha direito de primogenitura do primeiro filho. Era um direito dela. E o pai Judá não deixa. Mas Tamar não desiste do que era prometido para a vida dela. Presta atenção. Ela não desiste do que era uma promessa para a vida dela. E eu quero que você foque nisso. Sabe o que a Tamar faz? Ela se veste de prostituta. Faz. Não falei que você ia fazer? Quem ficou abismado? Não! Isso é melhor que novela, querido. Ela se veste de prostituta e fica onde Judá, o pai do marido dela, ia passar. E ele não a reconhece, se deita com ela. Faz. Falei? Se deita com ela. Passa-se um tempo, descobre que Tamar estava grávida. Grávida do sogro. Faz. É. E aí sabe o que o sogro quer fazer? Mandar queimar ela. Porque ela não poderia ter outro filho fora da família. Só que quando ele se deita com ela, ele não tinha dinheiro e ele deixa algumas coisas com ela, como garantia. E ela vai e apresenta. Vocês querem me matar? Mas vocês não querem saber quem é o pai? E aí ela apresenta as coisas de Judá. E ele fica calado e fala, ela é mais justa do que eu. Uma mulher que faz tudo isso, que deixou você abismado, faz parte da genealogia de Jesus. E diz que quando vai nascer os filhos, o primeiro tira o bracinho para fora, a parteira amarra uma fitinha para identificar que era o primeiro, primogênito, porque lá valia muito ser o primogênito. Só que o bebezinho puxa o braço de dentro para dentro. E quem é o primeiro é o outro. Olha só. Para mostrar que o Senhor é quem escolhe aqueles que vão liderar. Então você, líder, você foi escolhido pelo Senhor.
Não foi o homem que amarrou a fitinha e falou, você vai ser o líder. É o Senhor que te escolheu. Posso ouvir o amém dos líderes? Aleluia. E Tamar, por ter uma promessa, ela não desiste. E por conta disso, ela faz parte da genealogia de Jesus. Mas olha o que ela fez, pastor. Pois é, a misericórdia do Senhor é sobre todos nós, inclusive sobre a vida dela. O arrependimento veio sobre a vida dela. Mas o que eu quero falar para você, o que o Senhor viu nela é não desistir da promessa. O Senhor tem promessa para você? Quem tem promessa do Senhor na sua vida? Se você não sabe, você precisa ler a Bíblia, porque tem um monte de promessa para você aqui, o qual elas irão se cumprir. Só que você não pode desistir. Você precisa ir até o fim atrás da sua bênção que o Senhor tem liberado para você. Amém, queridos? Talvez você é alguém que tenha tentado alcançar as suas bênçãos de maneiras erradas, como Tamar. Talvez você tenha vocês tenham buscado as bênçãos de vocês de maneiras erradas. Mas saiba que o Senhor tem uma promessa. E o que Ele tem, Ele vai cumprir. Busque no lugar certo, que é o Senhor Jesus. Busque de maneira correta, que o Senhor tem essa bênção para você. Amém? E aí vamos continuar lendo. Vai agora para o versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Aqui aparecem duas mulheres. A primeira é Raabe. Sabe quem é Raabe? Já ouviram, né? Quem era Raabe? Fala, irmão. Uma prostituta. Diz que os espias de Israel vai lá, porque aquela cidade estava condenada, Jericó. O Senhor queria destruir Jericó. E quando chega lá, Raabe guarda esses espiões na casa. Uma prostituta. E livra eles de serem capturados por Jericó. E ali naquele momento que Raabe faz isso, eles fazem um trato. Ela fala, eu sei que o Deus de vocês é o único Deus poderoso. Eu sei que o Deus que você serve é o único Deus. Quando vier atacar, invadir Jericó, livra eu e minha casa. E eles fazem um trato, uma aliança. Ela crê que o Senhor é o único rei. O segredo que Raabe nos mostra é sobre crer. Ela crê. Você crê que o Senhor é o seu Deus? Você crê que Ele pode todas as coisas? Você crê que Ele é todo poderoso? Ele vai livrar você e a sua casa? Você crê? Raabe creu. E por conta disso eles fazem uma aliança. Então amarra um cordão vermelho, porque nós vamos invadir tudo menos a sua casa. E depois, por conta dela crer, o Senhor transforma a vida dela. Ela conhece um dos líderes da cidade e tem Boaz. Já ouviram falar de Boaz, né? Casou com quem? Com Ruth. Mas por que eu estou falando disso para você? Porque você precisa crer. Você precisa crer no que o Senhor tem para você. Uma prostituta creu no Senhor e teve a vida restaurada. Ela só creu. A única coisa que eu estou pedindo para você, presta bem atenção, creia nessa verdade. Só isso. O problema é que muitos querem crer depois. Depois do quê? Quando você convida alguém para vir para a igreja, qual é a resposta? Vamos lá na igreja, irmão. Não, calma, deixa eu primeiro parar de fumar. Quem já ouviu isso? Deixa primeiro eu parar de fumar. Não, quando eu parar de beber, eu vou com você. Não, deixa eu parar com essas minhas loucuras de noitada, que aí eu vou lá com você para mim poder crer. Ela era uma prostituta e ela não precisou primeiro deixar a prostituição. Ela precisou primeiro crer. Por isso que eu estou aqui para te dizer, venha do jeito que você está. E creia nessa verdade. Porque a transformação que vai fazer é Jesus. Não é você. Tem o Luanzão. Toda vez que eu falo disso, eu lembro do Luanzão. Faz assim, Luan, nosso líder de célula, poderoso. O bicho é brabo. O Luan vinha para a igreja, cheio de vícios, cheio de situações, né, Luan? E eu falava, vamos lá. Ah, não, pastor, eu não posso, estou envolvido nisso.
Falei, não, só vem, só vem. E ele veio. Veio fazendo tudo errado, mas estava aqui todo domingo. Uma hora, pastor, estou liberto das drogas, não uso mais. Mas eu ainda bebo e fumo. Vem do jeito que você está. Daqui a pouco ele falou assim, pastor, parei de beber. O senhor me libertou, estou livre da bebida. Mas eu ainda fumo. Eu falava, vem assim mesmo. Vem, rapaz, pode vir, vem do jeito que você está. E até o dia que ele foi para o encontro com Deus. E foi completamente livre do cigarro. Mas primeiro ele creu. Depois Jesus transformou. Uma mudança que você promove na sua vida, ela tem tempo determinado. Você não vai conseguir manter por muito tempo. Mas uma mudança que Jesus faz na sua vida, essa permanece para sempre. Esse dia ele mandou mensagem, pastor, estou há quantos anos? 5 anos livre, pastor. 5 anos livre de tudo, porque Jesus transformou. Não foi nada a ver com ele, ele só creu. Eu preciso que você creia nessa verdade. Creia. E o Senhor vai transformar, amém? Quem crê nisso, dá uma glória a Deus bem alto. Aleluia. E aí, logo em seguida que fala de Raabe, vem Ruth. Ah, Ruth é uma maravilha, não é? Quem gosta de ler o livro de Ruth? A mulherada ama, né? Ruth, bênção pura. Você sabia, agora você vai ficar em choque, que Ruth jamais poderia estar aqui nesse culto hoje? Faz. Se Ruth entrasse aqui, a gente teria pela lei. Falar, por favor, se retire, você não pode estar nesse lugar. Você está brincando, pastor? Ruth? Sim, porque Ruth era moabita. Em Deuteronômio 23:3 diz, nenhuma moabita entrará na Assembleia do Senhor eternamente. A Assembleia do Senhor é isso aqui, ó, reunir para adorar o Senhor. Eternamente, ela jamais poderia, como moabita, estar nesse ambiente. Aos olhos naturais, aos olhos humanos, ela jamais poderia estar aqui. E diz que o marido dela morre e ela escolhe ficar com a sogra. E a sogra vai para Belém. E chegando lá, quem vê ela? Boaz. E fala, porque você tem buscado no Senhor, está buscando proteção no Senhor, você vai ter a vida transformada. Não tinha a ver com Boaz, tinha a ver com Deus. Com o Senhor dela. E ali ela é acolhida. E faz parte agora da genealogia de Jesus. Uma mulher que nem poderia estar no meio do povo de Jesus. É poderoso ou não é? Vai lá agora no versículo 6. Jessé gerou a rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. É citada essa mulher, mas não fala o nome dela. Quem é essa mulher? Betseba. Quem conhece a história de Betseba? Betseba, uma mulher que nem é chamada pelo nome. Davi se deita com ela, depois mata o marido dela, Urias. Tudo errado. Um passado todo errado. Tudo torto. Diz a Bíblia que Davi teve uns 14 filhos de mulheres diferentes. E um com Betseba. O pecado teve consequências. O primeiro filho morreu. Mas depois o Senhor dá um novo filho. Qual é o nome desse filho? Salomão. De todos os 14 filhos, o Senhor escolhe Salomão para representar e continuar a genealogia dele. Uma mulher que não deveria nem estar sendo citada na Bíblia pelo tanto que fez de errado. Você entendeu que a misericórdia do Senhor está sobre você? Você entendeu que as promessas deles irão se cumprir na sua vida? Que Ele te chamou para fazer parte da família. Ele te chama de filho. Você é filho. Mas você tem deixado de desfrutar o direito de filho por ficar se condenando por coisas do passado. Você precisa hoje sair desse lugar livre de qualquer condenação em nome de Jesus.
Vai lá agora para o versículo 16, Mateus 1,16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Qual é outra mulher citada aqui? Maria. Maria, diferente de todas as outras, não tinha feito nada que vai deixar você. Mas ela herdou a natureza adâmica. Ela também herdou o pecado de Adão e Eva, assim como eu e você. É uma mulher digna de ser respeitada, foi usada por Deus como nenhuma outra, mas ela não é divina. Ela também tinha pecado como eu e você. Mulher de Deus, referência. Qual foi o problema que ela passou? Ela ficou mal falada sem ter feito nada. Tanto é que até para o próprio noivo, o anjo teve que vir falar, porque ele não estava acreditando. Quem ia acreditar num negócio desse? Maria aqui nos mostra aquele que às vezes tem fama de estar fazendo errado sem ter feito nada de errado. Alguém já passou por isso? Falarem de você coisas absurdas, sendo que você não fez nada? E às vezes são situações que você não pode nem se explicar. Geralmente, a vida de pastor é assim. Surge o negócio do pastor. Porque o pastor é isso, o pastor fez aquilo. Aí você fica sabendo e você fala, mas não tem nem como me defender. Uma que se eu chegar para falar, a moça vai saber que alguém me contou. Aí eu exponho o outro. E aí o que a gente precisa fazer? Orar. Senhor, o Senhor me justifica. Não faz sentido nenhum que estão falando sobre nós. Estão dizendo que eu errei, que eu fiz, que eu aconteci, mas eu não fiz isso. Mas não tem como eu me explicar. Tinha como Maria se explicar? Parecia a maior loucura, não parecia? Pensa você no lugar de Maria tentando explicar. E eu falei, tá louca, pirou. Olha a forma que ele está escondendo um pecado. Não é assim que você ia pensar? Moça, não é mais fácil você falar que traiu seu noivo, não? Que história louca é essa? Não é isso? Maria foi essa mulher que, sem ter feito nada de errado, ela foi julgada por todos, como se tivesse feito algo errado. E ela não se abalou. Ela não se abalou e cumpriu o propósito de Deus na vida dela. O que eu quero te ensinar através da vida de Maria é que não importa o que estão falando, querido. Não importa o que estão dizendo sobre você. Se mantém firme no propósito do Senhor. Maria, ela deve ter ouvido coisas horríveis sobre ela. E ela carregou Jesus ali 9 meses, firme e forte, sem nem se importar com o que estavam dizendo. Porque ela estava cumprindo o propósito do Senhor. Que em nome de Jesus você não venha a ser parado, abalado por conta de algo que estão dizendo sobre você. O que importa é o que o Senhor diz sobre você. O que importa é você estar debaixo da vontade de Deus, cumprindo a vontade dEle. E a vontade do Senhor para a vida de Maria era que ela gerasse Jesus. Que em nome de Jesus, querido, eu quero com a história dessas mulheres fazer com que você entenda que o que você fez ou deixou de fazer não tem mais peso sobre a sua vida. Porque o Senhor te perdoou. O Senhor te resgatou, você já não vive mais aquilo, amém? Agora é Cristo que vive através de você, e se Cristo vive em você, você é perdoado. Não tem mais condenação. Que em nome de Jesus você possa ser fortalecido por essa verdade e sair daqui hoje pronto para cumprir o que Deus tem na sua vida. Para se comportar como um verdadeiro vencedor e parar de se comportar como um derrotado que errou lá atrás. Errou, falhou, e Jesus pagou o preço para te dar o direito de não viver mais aquilo. Não volte mais para aquilo. Não queira mais viver aquela realidade. Viva a nova vida que Deus tem para você, que é longe daquele passado. E toda vez que o passado quiser vir, e toda vez que o pecado quiser vir contra você, você precisa lembrar dessa verdade. Que o Senhor te transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Você não vive mais aquilo, você é um novo homem. Podem continuar dizendo coisas sobre você. Pode continuar te julgando como aquele lá atrás, como o do passado. Mas você precisa se manter firme na verdade de que você hoje é filho. Amém? Queria que a banda subisse, por favor. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia. Todo mundo pegou a ceia aí? Quem não pegou a ceia?
Irmãos do diaconato, traz para mim, por favor. Você que não pegou, fique com a mão erguida que vão levar para você aí. Tem aqui, ó, queridos. O engraçado é que quem registra tudo isso que eu te contei das mulheres na genealogia é Mateus. E Mateus também ele era alguém que não poderia estar ali, né? Porque ele era cobrador de impostos. Ele era tido como um ladrão. E mesmo sendo conhecido como extorquir as pessoas, cobrar o que era indevido, ele agora é quem registra o nome dessas pessoas, que também tiveram um passado talvez cheio de pecados, cheio de erros, mas que agora era um discípulo, transformado pelo Senhor. Você precisa entender que hoje você é um discípulo de Jesus. Você não vive mais debaixo daquilo que um dia você foi. Você vive debaixo daquilo que o Senhor te fez para ser, filho amado. E alguém que sabe que não é mais julgado pelo que fez, eu não sei você, mas eu sinto um alívio muito grande. Porque eu também fiz coisas muito pesadas, muito erradas. Mas saber que Jesus me ofereceu uma nova vida e que isso já não tem mais poder sobre mim, que aquilo que eu fui, eu deixei de ser, não influencia mais do que o Senhor tem para mim hoje, no meu futuro, isso traz alívio. E esse alívio nos traz um coração grato ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Feche teus olhos. Eu quero primeiro falar com você que talvez se sente pesado, carregando coisas do passado no seu coração. Que o tempo todo tem algo que te acusa aí dentro do seu coração. Feche os teus olhos. Tem sempre algo que te acusa no seu coração, algo que você fez, algo lá de trás. Isso tem estado tão pesado dentro de você. Eu quero te falar que esse seu passado não faz diferença nenhuma para Jesus. Porque, como nós aprendemos hoje, Ele olha e não lembra mais. Ele jogou verdadeiramente nas profundezas do mar. Eu quero que você seja livre de toda condenação nessa hora, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele tem misericórdia para você nessa manhã. Ele tem perdão disponível para você nessa manhã. O Senhor não lembra mais o que você fez. E não importa o que foi, o quão grave foi. Ele só olha para você e vê você como um filho. Parte da genealogia. Parte da família real. Você é filho amado. Seja livre do passado. Seja livre da condenação em nome de Jesus. O Senhor diz que Ele mesmo apagou todas as suas transgressões por amor. O Senhor Jesus diz que do seu pecado Ele não lembra mais. Seja livre em nome de Jesus. Nessa manhã, você sairá desse lugar vivendo verdadeiramente a liberdade que há em Cristo. Com os teus olhos fechados, eu te convido agora, sabendo dessa verdade, a oferecer ao Senhor um coração grato. Agradeça ao Senhor. Fala, Senhor, muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço, eu te glorifico, porque eu sei que eu não merecia. Eu sei, Jesus, que aos olhos humanos o que eu fiz é muito grave, é muito errado. Mas é tão bom saber que o Senhor me perdoa. É tão bom saber que o Senhor não me condena por isso. E tudo isso é por conta de um sacrifício que o Senhor fez na cruz. E é por esse sacrifício que nós, nessa manhã, queremos prestar memória ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor pelo sacrifício na cruz, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Me libertou
Obrigado, Senhor Jesus. Dos meus inimigos, Possamos sair daqui verdadeiramente. meus medos, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Jesus, nós queremos ser livres, Jesus, de todo medo, de toda culpa, Jesus. Tira, Senhor Jesus, toda culpa, todo peso, Senhor Jesus. Antes de nascer, eu escolhi Deus no meu nome. De novo nasci, em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais Erga suas mãos, como alguém que não é mais escravo de medo, de condenação, de pecado algum. Com as suas mãos erguidas como um filho amado. Adore ao Senhor, louve a Ele, engrandeça a Ele por essa graça que te alcançou em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa graça que nos alcançou, Jesus, por esse favor imerecido sobre nós, Pai. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Pai, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito possa envolver a todos que estão aqui, Jesus. Jesus, arranca todo o peso, Senhor. Arranca todo o medo, toda a culpa, Pai. Que em nome de Jesus eles possam sair daqui, Jesus, com o coração limpo, com o coração purificado pelo Senhor. O Teu sangue que foi derramado naquela cruz é o que renova a nossa aliança com o Senhor e nos lava de todo o pecado, que nos lava de todo o passado. Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui limpos pelo Senhor, lavados pelo poder do Senhor, do Seu sangue, Jesus, Pai. Em nome de Jesus, pega seu pão e seu cálice. Você que ainda não é batizado, nós temos uma uva. Pega essa uva para você participar conosco, como alguém que entende que isso é precioso e que em breve estará participando conosco do pão e do cálice. Pegue o pão aí na sua mão, em nome de Jesus, ergue ele aos céus. Pai, em nome de Jesus, aqui está esse pão, Jesus, que representa o Teu corpo, que foi triturado naquela cruz, moído, judiado, ferido, Senhor. E sabemos que o Senhor suportou toda aquela dor, Pai, para que nós fôssemos sarados de toda a dor, para que nós hoje fôssemos curados de toda a enfermidade. A Tua palavra diz que todas as enfermidades foram lançadas sobre o Teu corpo, Jesus, para que nós fôssemos sarados. Que em nome de Jesus, ao comermos desse pão, nós possamos provar da cura do Senhor, da força do Senhor sobre nós, Pai. Que nós sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Coma do pão agora, em nome de Jesus. Pega o cálice agora.
Erga o cálice aos céus. Pai, esse cálice com suco de uva representa o teu sangue que foi derramado na cruz. O sangue da nova aliança, Senhor Jesus. Nós sabemos que esse sangue foi derramado, é o que nos guarda de todo mal. Que esse sangue venha estar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Senhor Jesus. Nós sabemos que esse sangue é o que nos limpa de todo mal, de toda sujeira, que nos faz mais alvos do que a neve, Senhor, de tão limpo que o Senhor nos torna, através de participarmos do sangue do Senhor, Pai. Que ao beber desse cálice nós possamos ter a nossa mente lavada, o nosso coração lavado, o nosso ser lavado, a nossa alma lavada pelo Senhor. E que possamos sair daqui limpos e livres para viver as promessas do Senhor em nome de Jesus. Beba agora do cálice.